Antes de estudar história, eu sou um militante. Então, eu fui estudar história relativamente tarde, com quase 30 anos. Eu trabalhava muito com formação política, principalmente com os movimentos camponeses. E quando o Lula foi eleito, eu tive a percepção, junto com um grupo que estava próximo, de que o tipo de política que a gente acreditava que o Brasil precisa não ia ter muito espaço naquele período. E que ia precisar de gente qualificada, preparada, com uma formação mais sólida para os desafios que viriam. Foi nesse contexto que eu resolvi estudar história. Então eu fui estudar história com essa, no fundo, com a pretensão de solidificar uma formação militante e poder servir, né, a um projeto que está para ser construído, né, que eu espero fazer parte, que é o projeto da Revolução Latino-Americana. Os três expoentes, três pensadores mais radicais, pensadores e militantes, né, sem fazer essa separação, na virada do 19 para o século 20. A minha ideia era de três países diferentes, Argentina, Cuba e México. A minha ideia era ter uma percepção geral do movimento da história da América Latina sobre o imperialismo. Quer dizer, quando o imperialismo chega para valer na América Latina no final do século XIX, como é que transformações isso gera no tecido social do continente, que reações, e para poder, isso aí começou como mestrado, a ideia é que então no doutorado eu pegaria um tempo mais recente, para ter essa noção do movimento da história na América Latina sobre o imperialismo. Isso acabou virando um doutorado direto, e então a ideia fundamental era, comparando esses três autores, é ver qual era o espaço para a reforma na América Latina nesse contexto, porque são autores, quando eu falo radical, é que eles estão no limite, são aqueles que pensam projetos, são os primeiros que pensam um projeto de transformação dos seus países de baixo para cima. Né? Bolívar, na independência, não pensava assim, ninguém pensava assim na América Latina, só no final do século XIX começam a emergir esses projetos, mas eram projetos que também tinham a ideia de você construir acordos sociais, né? Fazer, vamos dizer, ligação com a burguesia nacional. Então eu procuro analisar como é que esses projetos nascem, evoluem e qual é o desenlace deles. E nesses casos são desenlaces completamente diferentes. No caso da Argentina, no caso de Cuba, o desenlace, a independência cubana acaba com a ocupação americana. Então é a contra-revolução. No caso argentino, você tem o mais próximo de uma social-democracia. Você tem uma reforma do sistema eleitoral argentino, o primeiro deputado socialista eleito, o primeiro senador socialista eleito, mas nos marcos da ordem, né? Preservar o capitalismo dependente. Né? Então você tem a reforma na Argentina, enquanto que no México, em 1910, eclode a revolução social mais radical do mundo até aquele momento. Então a ideia era também ver na aurora do século XX, revolução, reforma e contra-revolução, que foram, vamos dizer, o arco de possibilidades políticas da América Latina ao longo do século XX. E o projeto de seguir desenlace, a evolução disso, faz parte do que eu tenho feito desde então. Né? Então não foi feito como um doutorado, mas no livro do Além do PT, a crise da esquerda latino-americana em perspectiva, a esquerda brasileira em perspectiva latino-americana, é um pouco isso que eu faço e nisso que eu tenho trabalhado. Podemos pensar por dois jeitos. Quando a gente fala que radical, a palavra radical quer dizer quem vai na raiz, a atualidade é total, porque a mudança na América Latina precisa atacar a raiz dos problemas. Né? Quando a gente olha a onda dos governos progressistas recentemente na América do Sul, a gente vê justamente o quê? Tentativas de modificar a sociedade sem mexer na raiz dos problemas. Né? E no que isso deu? A gente está vendo no Brasil e em outros países, você tem um intervalo, né, que parece que as coisas estão evoluindo, avançando, mas seguido de uma reação muito mais brusca em que direitos sociais você retrocede muito mais no tempo, que a gente está vendo no Brasil e em outros países. Então, nesse sentido, é preciso ser radical. Mas no sentido que eu ali apliquei, de radical no sentido de que está na fronteira do revolucionário, isso
quem está pensando a mudança nos marcos do capitalismo está superado. Né? Acho que a história da América Latina, e é por isso que eu fui fazer essa pesquisa, porque mostra como isso está como se fosse no DNA, desde o começo da América Latina no capitalismo, né? Sob o imperialismo. Não há espaço para mudança, para reforma nos marcos da ordem. Então, nesse sentido, o radical é insuficiente, você precisa da revolução.